Eu vou ler a leitura e em seguida já vou compartilhando com vocês. Leitura do segundo livro de Samuel. Naqueles dias a palavra do Senhor foi dirigida a Natã, neste termo: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor: Porventura és tu que me construirá uma casa para eu habitar? Pois eu nunca morei numa casa, desde que tirei do Egito os filhos de Israel até o dia de hoje, mas tenho vergonha em tendas e abrigos por todos os lugares onde andei com os filhos de Israel. Disse porventura a alguns dos chefes de Israel, que a carreguei de apacentar o meu povo, porque não me identificaste uma casa de cedron. Dirá, pois, agora ao meu servo Davi: Assim fala o Senhor Todo-Poderoso: Foi eu quem te tirei dos pastoreiro do meio das ovelhas, para que fosse o chefe do meu povo Israel. Olha o que Deus já vem dizer para Davi, né? Pelo mensageiro Natã. Você pode perceber que Deus não falou com ele diretamente com Davi, mas Davi era o servo de Deus mesmo assim. Então, não quer dizer que quando Jesus não fala com você diretamente, isso não significa que você não é servo de Deus. Pelo contrário, ele envia pessoas para falar com você. Por exemplo, eu estou falando com você aqui agora. Ele está me enviando para falar com você. Ele enviou um padre, um ministro, pessoas para falar com você. Você é um servo de Jesus Cristo. Então você tem que correr. Se você não está vivendo corretamente as coisas da igreja, as bênçãos que a igreja dá, as orientações, tente viver. Tente viver. Tem vou dizer assim, tem o batismo, tem o sacramento do crisma, os sacramentos que a igreja oferece. Tente viver. Se você não está vivendo, procure viver o sacramento da confissão. Mas para confessar você tem que sair do pecado. Se você bebe junto, você não pode. Se você não tem crisma, se você não fez a primeira comunhão, você não pode receber a Eucaristia, você não pode confessar. Então você tem que procurar viver quite com a igreja, para assim você poder comungar em estado de graça. Aí eu vou continuar aqui lendo e vou compartilhando com vocês. Que a leitura é grande. Estive contigo em toda a parte por onde andaste. Exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão celebre como dos homens mais famosos da terra. Veja, Jesus já falou para Davi, Deus já falou para Davi: Foi eu que te escolhi no meio do rebanho, do pastoreiro das ovelhas, que ele era pastor das ovelhas. Davi não tinha poder nenhum, não tinha conhecimento nenhum. Mas foi o próprio Deus que escolheu ele, pastor da igreja, para ser pastor da igreja, o chefe daquele povo de Israel. Então, aí ele vem complementar nesse termo: Estive contigo em toda a parte onde andaste. Deus estava com Davi a toda parte. Por onde andaste, e exterminei diante de ti todos os teus inimigos, fazendo o teu nome tão celebre como dos homens mais famosos da terra. Então, Davi, de um simples
vou dizer assim, pastoreio de ovelha, que na roça, na caatinga, vou dizer assim, não tinha conhecimento, ninguém conhecia Davi. Mas Deus tornou ele tão grande, tão famoso, igual os homens mais poderosos da terra, só porque ele temia e obedecia a Deus. Então, você hoje, às vezes você não é conhecido por ninguém, aguente firme, mas também tem que ser na presença do Senhor. Você não pode ser uma pessoa, porque não sou reconhecido e tal, e querer, eu já falei assim nos outros conteúdos, você querer antecipar as graças de Deus, que Deus tem planejado para você. Porque se você antecipar a graça, você vai perder a coroa. Você só antecipou, mas você vai perder a coroa. E você vai, se você não tiver cuidado, você vai cair de uma maneira que você não poder levantar. Por quê? Porque você antecipou a sua graça. E você tem que ir normalmente, você vai ter que ir passo a passo. Que Deus quer te purificar, te ajudar, vamos dizer assim, de passo a passo. Fazendo o teu nome tão celebre como os homens mais famosos da terra. Vou preparar um lugar para o meu povo, Israel. Eu o implantei do modo que possa morar lá sem jamais ser esquecido. Os homens violentos não tornarão a oprimi-lo como outrora, no tempo em que estabeleci juízo sobre o meu povo Israel, conectando-se uma vida tranquila. Então veja que Deus já está preparando Davi, falando para Davi não ter medo, que ele vai estar com ele o tempo todo. O povo vai ter medo de Davi, vai respeitar e temer, vai tornar um homem tão grande. Aí vem dizer, conectando-se uma vida tranquila, livrando-te de todos os teus inimigos. Veja que o próprio Deus está falando. Eu vou livrar você, Davi, dos seus próprios inimigos. Eu vou livrar você dos seus próprios inimigos. Não tenha medo, livrando-te de todos os teus inimigos. E o Senhor te anunciar que te fará uma casa, quando chegar ao fim dos teus dias e repousarem com teus pais. Então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Veja que também, aqui Deus já fala para Davi. Davi quem vai construir a casa da Arca da Aliança. Que Deus já estava vergonhado, vamos dizer assim, de... Deus falou que estava sentindo vergonha que a casa, que a Arca da Aliança estava sendo colocada em tenda. E aí queria construir uma casa para a Arca da Aliança. E quem ele queria que construísse, o próprio Davi. Construísse essa Arca da Aliança para ele. Então a leitura já vem dizer que Davi já foi o escolhido por Deus para construir essa casa. Eu vou dar continuamento no outro vídeo.